Alô pessoal, bom dia. Vamos começar hoje com mais um gambito. E eu vou falar hoje, aliás, são dois gambitos: Gambito Tennyson e Gambito Budapeste. E esses gambitos são muito parecidos, tem um parentesco bem interessante entre eles. Pode chamar de primos ou até de irmãos. Eles têm uma armadilha para capturar a dama adversária, que se o adversário não conhecer, vai cair, porque é o tipo de lance que leva a uma jogada ensaiada, que a probabilidade do adversário seguir é muito grande, do adversário acompanhar essa armadilha. Então vamos para o primeiro, que é o Gambito Tennyson. O Gambito Tennyson começa com E4 e as negras respondem com a escandinava. A escandinava que responde com D5. Peão D5. As brancas então ignoram o D5 e não capturam nem avançam, jogam o cavalo C3. Cavalo C3, as negras respondem capturando, então capturam o peão e as brancas jogam o cavalo em G5. Ao jogar o cavalo em G5, elas atacam também o peão que ficou ali em E5. E5 não, desculpa, E4. Okay? Então, para defender esse peão, as negras respondem jogar o cavalo em F6. Elas pensam em desenvolver e ao mesmo tempo em defender. Ok? Nisso, as brancas jogam peão em D3. Tá? E aí que está a grande armadilha, que não é negócio capturar esse peão. Tá? Porque vamos ver o que acontece se as negras capturam um peão. Negras capturam um peão, bispo entra agora em D3. E agora outra falha horrível das negras, jogar o peão em H6, que está incomodando aquele cavalo ali. E agora que está a armadilha se concretizando com cavalo captura F7, rei captura cavalo e o bispo, aliás, ataca o rei de F7 e a dama negra está perdida, porque não pode voltar para E8, tá? E se capturar o bispo ou for para casa, qualquer casa, G8 ou E6, a dama está perdida, tá? Então captura o bispo, dama perdida, tá? Então esse foi a primeira armadilha, Gambito Tennyson, tá? Muito bacana essa armadilha. E agora vamos conhecer a armadilha muito parecida do Gambito Budapeste, bem curtinha também, uma miniaturazinha. A partida poderia prosseguir, mas que não fica tão empatado, né? Porque a dama tem uma grande mobilidade, bem maior do que as outras peças, mas são duas peças de uma das para outra, duas peças brancas para uma peça poderosa, né? Que as negras perderam. Agora vamos para o Gambito Budapeste, que entra em D4 e as negras respondem com cavalo F6, que é uma resposta muito comum. E agora as brancas respondem com C4, que também é muito comum de se ver. E agora uma resposta que não é tão comum, que é a peão de E5. Ok? O Gambito de Budapeste, que caracteriza o peão de E5, tá? E então as brancas aceitam o gambito, capturam o peão de S5. Negras jogam em G4, ok? E agora a branca joga em F3, defendendo o peão de
E5, ok? As negras respondem com D6 e agora a falha da branca. Captura o peão e o bispo entra em D6. Aí branca joga um peão H3. Cavalo entra em F2. Rei captura e a armadilha aqui muito parecida com a armadilha do Gambito Tennyson, mas agora no jogada de negras. Esse foi a armadilha do Gambito Budapeste. E agora se o rei captura, a dama negra captura a dama adversária, ok? Esse foi o Gambito Budapeste e anteriormente o Gambito Tennyson. Espero que tenham gostado. Pessoal, forte abraço a todos aí.